E como ficam as consultas a esse banco de dados, que agora é um banco de dados relacional, só que é um banco de dados que centraliza dados de vários lugares, né? E é uma consulta como qualquer outra, só que a gente vai usar o group by quando a gente quiser fazer o slice e o dice. Quer dizer, cada fator, cada dimensão é uma cláusula, é uma condição de group by que a gente vai ter, né? Então a gente vai fazer algumas consultas agora para ver que não é um bicho de sete cabeças, é simples, só a gente entender a lógica da topologia. É nessa praia das consultas que vai valer a pena ter adotado o modelo estrela, porque as consultas ficam mais simples, não vai ter tanto join, né? Porque está quase tudo ali na tabela fato e no máximo um join em cada dimensão que eu queira considerar, né? Então fica bem mais simples, né, de se escrever a consulta, né? E a atualização dos dados, né, pode ser feita por gatilhos, por triggers que a gente possa engatilhar, nem que seja por tempo, né? Olha, todo dia 1º de dezembro atualiza os dados, e aí pode ficar engatilhado isso daí, né? Então olha só, se a gente quisesse calcular, digamos assim, a quantidade por dia vendida do produto, quantidade em termos de dinheiro, né? A receita de um determinado produto. Então, eu preciso, claro, né? Aqui eu estou fazendo select com a data, o produto e o somatório dessa receita daquele produto. O que é que vai dizer esse somatório? De qual intervalo de tempo? De qual período? Isso vai ser determinado pelo grupo by, né? Porque o sum é uma função de grupo. Se o sum é uma função de grupo, o período, a quantidade de tuplas que serão consideradas nesse somatório vai ser de acordo com o critério de agrupamento que eu uso. Então, nesse caso daqui, eu estou agrupando por data e por produto. Então, nesse dia de hoje, eu vendi quanto desse produto? Então, o somatório que vai ser usado, essa consulta seria uma das consultas para popular o meu data warehouse, né? No caso do nosso banco de dados aí da UFRN, né? Seria um select, né? Ano, vou considerar o ano, né? Já que a gente vai popular de ano em ano, ou date, ou year, tem parênteses date, vai considerar só o ano daquela data, né? E aí a gente vai agrupar por pesquisador, então por docente lá, pelo nome do docente, né? E aí para cada docente eu vou retornar naquela tabela de indicadores de pesquisa, a gente iria retornar a quantidade, deixa eu só voltar aqui na tabela, que decorar o esquema do banco é fogo, né? Então a gente poderia retornar, por exemplo, revistas A1 mais revistas A2. Aí dá um apelido para o campo, né? Vai ser revistas A. Revistas B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5, revistas B. Então, a gente, para popular o banco de dados, nada mais usa do que consultas relacionais, né? E claro, dependendo da ordem, se eu quiser assumir que eu já estou consultando no meu banco de dados, na minha tabela fato, se eu quiser consultar na minha tabela fato, aí eu vou usar o group by para fazer o roll-up e o drill down, né? Quer dizer, se eu agrupar pela cidade, aí eu vou ver pela cidade, né? Se eu agrupar pelo produto, eu vou ver pelo produto. Se eu quiser agrupar por produto, vírgula, cidade, aí eu vou ver a venda do produto cidade a cidade. Quer dizer, criei duas dimensões, estou considerando duas dimensões, né? Então, quando eu uso o group by, nesse caso aqui, ó, Store ID, Product ID, quais são as dimensões que eu estou considerando para analisar minha tabela fato? A loja e o produto. Então, estou fazendo uma extração de dados
dimensionais. Então, quando eu faço consultas na minha tabela fato, normalmente a consulta não vai ser select asterisco. A consulta vai envolver sempre função de grupo. Né? Então, select são e os atributos, ou select AVG e os atributos. Se eu quiser a média, ou se eu quiser o somatório, ou se eu quiser qual o mês que vendeu mais, o max e aquilo ali. Se eu sei que é populado de mês em mês, então eu vou pedir o máximo daqueles snapshots, daquelas fotografias de dados. Percebe que a gente brinca com essas consultas, né, de acordo com a necessidade, o propósito que a gente quer para tomar a decisão. Né? Deve ser por isso que quando eu vou colocar um SQL uma consulta, em qualquer banco no BI, ele pede para remover o grupo do SQL. Porque ele mesmo que utiliza para gerar o... Ele já faz o agrupamento automático. De acordo, né, com o que a gente precisa. De acordo com a especificação do Data Warehouse. Agora eu entendi porque ele não... Antes era só ser que é assim, né? Ele pega e faz, né? Quando o cara tem, ele agrupa do mesmo jeito. Funciona, tá valendo. Mas é por isso, tá? Aí nesse caso daqui, ó, se a gente agrupa pela loja, então se eu agrupo pela loja, eu vou ter dados de, digamos assim, vários produtos vendidos naquela loja. Então eu vou ter que dizer um critério do que fazer com esse grupo de tuplas que diz respeito à mesma loja. Você quer fazer o quê? Somar o valor das vendas? Calcular a média de venda por loja? Né? Não, eu quero somar para ver a receita de cada loja. Pronto, então eu vou somar, então é o sum. Agora, se eu quiser a média de venda mês a mês de cada loja, então eu vou usar o AVG, porque eu sei que o que está na tabela fato são dados sintéticos mês a mês. Eu estou alimentando todo mês. Tá certo? Agora, se eu alimento todo dia, como é que eu faria para pegar os dados mês a mês? Se eu alimento todo dia, ele pode chegar até o dia. Mas se eu quiser agrupar por mês, saber a venda mês a mês, eu consigo? Consegue. Se eu tenho a data, ela tem dia, mês e ano. Eu poderia muito bem dar um group by, não group by date. Porque o group by date vai ser por aquela data toda. Então até o dia. Mas eu posso group by month date. Tá? Eu posso fazer coisas desse tipo daqui, ó. Por exemplo. Dois filtros também, né? Mês e ano, uma pegação. Pode. Eu poderia fazer coisa desse tipo daqui, ó. Group by month e o atributo. Aí pode, professor, usar funções para extrair só o mês de uma data? Pode. Pode usar no select, pode usar no group by, pode usar no where. Né? Então, são funções do SQL. Ficou só o up by ali. Então, eu posso sim usar esse tipo de construção para especificar o meu critério de agrupamento. Tá? Então, nesse caso, vai ser retornado, estou usando a dimensão tempo agrupada mês a mês. Agora, além de ser mês a mês, eu quero ver mês a mês de cada loja. Aí eu vou colocar o Store ID, sei lá, o ID Store FK, né? ID, eu gosto de usar essa nomenclatura assim, para associar os estrangeiros. Né? Então, eu quero agrupar, usar duas dimensões, uma análise bidimensional, pelo mês, mês a mês e também pela loja. Tá? Então, se eu quiser, além de mês, pela loja, pelo produto, então poderia ser ID produto FK. Tá? E se por acaso eu quisesse, não pelo produto, mas pela categoria do produto, que é um atributo da dimensão produto. Percebe? Não produto a produto, mas pela categoria. Tintas, material de construção, material elétrico, quer dizer, pela categoria, ferramentas. Né? Então, se eu quisesse agrupar por um atributo que está dentro da dimensão, eu vou precisar antes fazer um join no meu from da tabela fato com aquela dimensão. Percebe? Eu não quero produto a produto, eu quero por categoria de produto. Então, no meu from,
Deixa eu colocar maiúsculo para ficar. Deixa eu colocar aqui a cor do SQL. Cadê? Então no meu from eu poderia colocar, vou chamar de fato vendas F join, que é um inner join aí, né? Pronto, join com, sei lá, produto on, pronto, F ponto, produto vou chamar de P, F ponto, ID produto é ficar product igual a produto.id, por exemplo, tá? Aqui, aí eu poderia colocar produto.categoria, tá? No meu group by. E lembrando que nesse caso o select, ele sempre vai usar funções de grupo. Então o que é que eu quero saber? Eu quero a média, a média do valor vendido, né? Do AMT, que chamava, do amount, né? Então a média, eu vou colocar receita para ficar em português mesmo. Pronto. A média da receita para cada categoria de produto, para cada loja, mês a mês. Beleza? Então, desse jeito a gente consegue ter múltiplas, né, perspectivas dos dados. Então, o Group By é o carro-chefe para essa análise, digamos assim, multidimensional. Tá? Então, a linguagem SQL não foi à toa que ela surgiu na mesma época que a IBM propôs o SQL, o padrão SQL. Ele também propôs o Information Warehouse, que na verdade um foi feito pensado no outro, mas não se tinha tecnologia para processar grandes volumes de dados, como a gente tem hoje. Os computadores não davam conta. Então, por isso que o SQL vingou antes do Information Warehouse, que hoje chama Data Warehouse, né? Mas eles são contemporâneos. Então, os próximos passos, já pensando na conclusão, mas o próximo passo a gente vai especificar consultas, né? Então, tanto consulta pensando na alimentação da dimensão, quer dizer, essa daqui é até dispensável, não precisa nem demonstrar, porque é a consulta mais simples. Select, nome, quais são as dimensões? Vamos pegar um exemplo concreto. Vamos ver uma dimensão docente. Pronto. Então, select o que? Aqui. Nome, vírgula, sexo, vírgula, tipo jornada, vírgula, unidade, from docente. Pronto. Né? Então, é uma consulta para alimentar a dimensão. Consulta extraindo dados do meu banco para alimentar a dimensão. A questão é, como é que eu alimento a tabela fato? Então, minha tabela fato tem dados sumarizados. Se eu estivesse no banco de dados de venda, onde eu guardo venda a venda, na minha tabela fato não tem um registro venda a venda. Tem quantidade vendida do produto naquele dia, quantidade de receita relativa àquele produto naquele dia. Então, a consulta não vai ser um select asterisco, vai ser um select count asterisco para saber a quantidade de produtos vendidos, vai ser um select sum, valor, para saber a receita. Né? Exatamente, sempre join pelas dimensões. Exatamente. Né? O join nas dimensões e o group by por todas as dimensões. O group by é chave para alimentar a tabela fato, porque a tabela fato é aquela que já guarda dados mastigados, dados calculados antes de popular a tabela fato. Daí que está o grande desempenho. Tem o subselect também? Todo subselect que você precisar, você vai, é custoso, mas você só vai fazer para alimentar a tabela fato. Uma vez que está lá, as consultas são muito rápidas, porque o dado pré-processado já está lá. Né? Então, por isso que ele é online, ele é mais rápido, porque na verdade você já pagou o preço antes para poder popular a base de dados. Né? Não confirma na hora, né? E consultas também multidimensionais. Consulta como a gente fez agora, né, na ilustração do bloco
de notas, né? Consulta que nos permite fazer, investigar dados ou saber, nesse caso, a média de receita de um produto ou de uma categoria de produto, das categorias nas lojas mês a mês. Né? Então, são exemplos de consulta simples que se tornam simples porque o Data Warehouse já está estruturado, já está pronto. Né? Então, o último passo do nosso projeto para ser submetido no Classroom é especificar consultas. Né? Vamos especificar apenas essa última consulta. Consulta, cada um precisa especificar pelo menos uma consulta para obter, digamos assim, dados multidimensionais no seu Data Warehouse. Nesse Data Warehouse que você especificou. Né? Então, se você pensou, vamos pensar aqui, essa aqui tem bastante coisa, né? Por exemplo, fato pesquisa. Aqui tem, eu quero fazer uma consulta que retorne a quantidade de revistas, seja A, B ou C, por exemplo, né? Eu quero analisar essas publicações em revistas por cada unidade acadêmica. Pronto, quero saber se o Instituto de Ciências Exatas, o Instituto de Ciências da Saúde, o Instituto disso ou daquilo, quem publicou mais em revista, por exemplo. Então o gestor quer analisar os dados de publicação em revista, quer dizer, seja A, seja B, seja C ou seja iguais, esses 4 caras somados, né, ele quer analisar para cada unidade. Como a gente faria isso? Vamos fazer essa consulta juntos? Essa hipótese, essa consulta hipotética diz: eu quero saber a quantidade de revistas ano a ano, a progressão de quantidade de revistas ano a ano para cada unidade acadêmica, ano a ano. Esse detalhe eu esqueci de falar. Oi? Group by ano, o Group by você já matou a charada, é isso mesmo. Então, select alguma coisa from alguma outra coisa. E aí a gente vai precisar do Group by. E o Group by, do jeito que foi colocado, vai dar certo. Não, o ano a gente já tem aqui na própria tabela fato. Né? Então, Group by ano. E a gente vai precisar. Mas o outro Group by, se eu quero os dados. Unidade. Unidade está em docente. Então vamos chamar de D. Unidade. E agora o que vai vir no from? Se eu vou precisar da unidade e vou precisar do ano. From tabela azul ali, que eu estou vendo. Então, from tabela azul. Fato pesquisa. Vou chamar de FP. Pronto. Então, fato pesquisa. Pronto. Join. Vocês gostam de digitar, viu? Porque o inner join é equivalente só ao join. É costume. Pronto. Então, fato pesquisa. Join com qual tabela? Com qual tabela? Docente. D. Qual condição de junção? ID. Pronto. Então, fp.id, vou chamar de docente. Digamos que a gente nomeou assim na tabela, supondo. Igual a docente.id. Muito bem. E o que é que eu quero projetar? O indivíduo, ele quer que no dashboard, ele pediu isso no dashboard. Né? Então, a consulta para alimentar o dashboard. Vai ser a sumarização. Ele quer a quantidade de revistas, independente do nível, se é A, B, C ou sem quales. A quantidade de revistas ano a ano por cada unidade de ensino. Então, eu vou pegar a quantidade A, quantidade C
quantidade C. Não. Se, aí vem um detalhe. Mas sem quais? Entra Oi? também esse questionamento? Qual? Sem As quais. listas sem quais. Pronto, Também, seria uma pergunta para fazer ao stakeholder. Vem cá, sem quais, ele não, só quero quais. Só quero A, B, C, por exemplo. Né? Então, aí vem o depende. O que é que eu coloco no select? Vai depender. De quê? Olha só. Eu vou colocar de um jeito e eu vou perguntar, esse jeito funciona e quando é que não funcionaria desse jeito? Vamos lá. Olha só. Então eu vou retornar. Vou colocar entre parênteses para poder ficar mais legível. Isso aqui eu vou chamar de, sei lá, revistas. Pronto. CTD, vou chamar de quantidade de revistas. Pronto. Então fp.revistas a QTD revistas a, e eu não sou besta, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Poxa, ele já vai tomar assim, já? Oi? Ele já soma, né? Ele já soma. Ele soma as 3 colunas e eu chamei essa coluna resultante de quantidade de revistas. Né? Quando funcionaria essa consulta? Só existe somente um. Quando o meu critério de agrupamento aqui só vai restar uma dupla para cada ano de cada unidade. E como é que eu vou somar se eu tenho vários valores de revista A, que é por mês, vários de revista B e vários de revista C? Então eu teria que, exatamente, no lugar de somar revista, eu tenho que somar o somatório de revista A com o somatório de revista B com o somatório de revista C. Né? Então, é uma tarefa árdua para o administrador de banco de dados, o DBA. Essa parte da Data Warehouse é onde exige mais consultas sofisticadas. Né? Mais consultas sofisticadas. Mas em compensação, o DBA costuma ser bem pago para isso. Então, é a hora do engenheiro de software interagir com o DBA, sentar junto com ele e dizer, olha, vem cá, eu preciso, no dashboard, o cliente pediu isso. Pediu que tenha um somatório de todas as revistas ano a ano, para cada unidade de ensino. Aí pronto, como é que eu consigo isso? Se você conhece o banco de dados e também conhece SQL, você já sugere a consulta para o cara. Se não, você discute e juntos chegam a uma consulta. O que eu quero dizer com isso é, o engenheiro de software nem sempre ele é obrigado a dominar tudo da computação. Vai dominar banco de dados, vai dominar compiladores, vai dominar sistemas operacionais, redes e tudo mais, não. Né? Mas se ele tiver o tato, o conhecimento, por conhecer a natureza do Data Warehouse, a estrutura do Data Warehouse, certamente ele vai agregar muito valor como líder de projeto, porque ele vai poder opinar, ele vai poder participar da construção dessas consultas, né? Junto com o DBA.